Bom, boa tarde. Eu, tá ligado? Então, eu estou muito contente de falar com vocês sobre o tema que eu vou falar hoje, porque é um tema que me apaixona demais. Eu não sei, estava todo mundo aqui ontem? Não. Bom, muita gente que estava aqui ontem, sabe? Eu tô nessa área de psicologia escolar já desde 81. E a coisa de mais de 15 anos que a gente vem desenvolvendo lá no Instituto de Psicologia, lá na USP, uma maneira de atender crianças e adolescentes que são encaminhados para psicólogos, que vá ao encontro das nossa forma de ver as dificuldades escolares e como é que elas são produzidas, né? E eu estou muito cansada, assim, às vezes eu ficava muito desanimada, porque a imensa maioria das crianças que a gente recebe, a gente percebe que são crianças que a gente fica, que teriam plenas condições de se sair muito bem num caminho de aprendizagem, desde que tivessem condições em que a sua singularidade fosse respeitada. São crianças inteligentes, são crianças curiosas, são crianças que têm todas as atitudes e as ferramentas intelectuais para aprender na escola e para serem felizes aprendendo, porque elas têm a chama do querer aprender, querer saber as coisas e a chama do querer muito se alfabetizar, porque criança hoje em dia, no mundo que exige tanto da leitura e escrita, né, isso é um mundo que convida demais, atrai demais as crianças. As crianças querem muito aprender a ler e escrever. Se elas ficam com horror disso, é porque elas foram atrapalhadas. E nos trabalhos que a gente fazia, né, sempre incluímos a escola, ir à escola, conversar com professores, conversar com orientadores, né? Fazer uma interlocução e uma parceria, procurar fazer um trabalho integrado, ao invés de um trabalho fragmentado, onde cada um fica com o seu pedacinho. Bom, aí, conhecendo, né, o mundo da escola, conhecendo, né, a realidade de escola, vinha para a gente uma primeira camada de crítica, né, que era essa crítica de que, puxa vida, mas a superlotação, os salários baixos dos professores que fazem com que eles tenham que acumular, né, aulas em várias escolas e não possam se dedicar a preparar bem as aulas, enfim, as políticas educacionais, né, que desorganizam muitas vezes o mundo da escola, desrespeitam os saberes dos professores, ok, progressão continuada, mas a gente tinha uma insatisfação muito grande, porque a gente via aqui, por exemplo, que a gente, para poder atender plenamente aquelas crianças, elas poderem retomar plenamente seu caminho de desenvolvimento que elas tinham condição de retomar, era necessário espaço para as singularidades delas, para ritmos próprios, para interesses, estilos cognitivos, né? E quando eu escutava, né, educadores me dizendo, olha, eu não consigo ter tanta dedicação, porque eu tenho 35 alunos em sala de aula, eu não consigo, né, fazer alguma coisa tão singularizada, né, não com essas palavras. E primeiro eu ficava com muita raiva, depois me colocava no lugar da professora, eu pensava, puxa, deve ser mesmo muito difícil, deve ser, aliás, uma missão impossível. E tem umas super mulheres, e eu falo super mulheres porque vocês sabem que as professoras, a imensa maioria, principalmente do Fundamental 1, são mulheres, né? E tem algumas super mulheres que conseguem cavar esse espaço, né?
Muito bem. Aí, aos poucos, foi me vindo uma segunda camada de crítica, que não tem solução, e aí eu vou ser radical, gente, não tem solução dentro deste modelo que tem a homogeneização e a busca da homogeneidade como princípio organizador fundante, tá? Não tem solução. Tem pessoas que conseguem achar uns espaços, acho que o filme da Helena mostra como é que tem pessoas que conseguem achar brechas, né? Eu já vi experiências interessantes, né? Todos sabemos que em toda a escola sempre acontecem movimentos vitais muito interessantes. Agora, eu tenho ficado muito esperançosa porque eu tenho me deparado, né, com experiências educacionais radicalmente diferentes, que têm princípios estruturadores radicalmente diferentes, e é disso que eu quero falar para vocês, porque eu acho que a gente tem a crítica, mas assim, temos já muitas experiências que se organizam a partir de outros princípios e outra concepção de humanidade, né, que não tem a heterogeneidade como alguma coisa que é um mal que precisamos combater, e a medicalização, né, se alimenta dessa maneira de organizar o ensino, porque ela é a gama de Procruz, né, assim, é o ajustador que está em voga agora, crescente, né, e a gente só vai conseguir puxar esse tapete da medicalização, gente, na medida que a gente conceber a escola tendo a heterogeneidade como princípio organizador. E a heterogeneidade é algo que não é um mal a ser combatido, mas ele é parte da natureza, não só humana, ele é parte da natureza. A gente não tem um grão de areia igual a outro, a gente não tem uma folha de uma árvore igual a outra. Isso é alguma coisa que é parte, não é alguma coisa, inclusive assim, para a gente acolher, é alguma coisa para a gente trabalhar a partir desta realidade, né? A heterogeneidade faz parte. E bem trabalhada, ela é fonte principalmente de riqueza. Pode passar. Pode passar mais. Pode passar mais. Aqui são coisas que eu acho que vocês já escutaram bastante, né? Que é medicalização, como que ela tem uma função, né, de oferir altos lucros à indústria farmacêutica. Então, vou passar adiante. Pode passar. Pode passar. Enfim, nós temos uma crise que é não só de graves dificuldades, mas é de paradigmas, tá? Pode passar. Pode passar. Muito bem. Uma questão que há anos atrás, para mim, foi uma descoberta, né? Foi quando eu me deparei com o fato, ou era alguma coisa que eu já sabia, mas eu nunca tinha prestado muita atenção nisso. Educação, gente, a escola não sempre foi assim e não precisa para sempre ser assim, né? Nós temos, mesmo contemporaneamente, né, tem modelos de escola, por exemplo, os ashram lá da Índia, que são modelos de educação, são modelos escolares completamente antigos, que continuam acontecendo naquele país e que tem a ver com o arcabouço cultural deles, né, que tem uma forma completamente diferente, e é uma proposta de educação do ser humano como ser integral, né, e não tem um privilégio da racionalidade. E na Grécia Antiga, eu trouxe algumas ilustrações, a gente também tem uma educação que é interdimensional, e que acontece não só no espaço de uma instituição, mas acontece em todo o espaço da polis. Tá? Pode passar. Aqui, gente,
vocês estão vendo, dá para ler aí que está escrito peripatos? Quando a gente tem aula de filosofia, vocês lembram que tem os peripatéticos? Né? É o seguinte, os filósofos da era clássica, lá principalmente Sócrates, eles ensinavam andando. Eles iam andando com a turma deles, né? No Peripatos, que era um caminho assim que circundava, né, o alto de uma colina, de onde se tinha uma vista linda, né? Eles iam andando e conversando, tá? E não tinha assim classe homogênea, não tinha preocupação com se eles tinham idades diferentes, se eles estavam no mesmo nível de ensino. Eles iam andando e conversando. Eram pessoas que estavam unidas por um interesse comum e tinha um educador, tinha um mestre. E ele não ficava dando aula expositiva. Vocês lembram da história da maiêutica? Ele ia muito provocando os alunos com perguntas que faziam eles aprofundarem as coisas que eles diziam, pensarem sobre os fundamentos do que eles estavam dizendo, né? Ele também dava aula, também fazia exposição, mas, enfim, eu acho que é aí alguma coisa que diz para a gente que o ato educativo pode ser completamente diferente. A gente está cheio de exemplos disso, tá? Bom, então, a dimensão do logos, né, era principalmente desenvolvida, né, por exemplo, dessa forma, nesse espaço, né? Pode passar. Patos, que era a dimensão do sentimento. Isso tudo, gente, vocês vão encontrar num livro chamado Paideia, que era o conceito de educação na Grécia, tá? Que era uma educação interdimensional que valorizava com o mesmo, aquilatava no mesmo nível todas as dimensões do humano que eles identificavam, né? Então, o patos era a dimensão do sentimento, que era trabalhada principalmente através do teatro, né? No teatro eram encenadas histórias que já eram conhecidas da plateia e que eram encenadas e se faziam grandes discussões a respeito, né? E era uma dimensão tão importante quanto a da racionalidade. Pode mudar. Eros, a dimensão do corpo, né? O que vocês estão vendo aí é um ginásio, onde eles praticavam esportes, onde eles desenvolviam as artes do corpo. Pode passar. Mitos era a dimensão do sagrado, a dimensão do sagrado, que também era tida como tão importante quanto todas as outras dimensões. Agora, tem uma questão que no Ashram eu acho mais interessante do que na Grécia, é que a Grécia ainda faz uma certa fragmentação, né? Vocês veem que essa instituição que privilegia mais esse aspecto, outro privilegia mais outro aspecto, e a educação acontece no espaço da polis inteiro. No Ashram, todas essas dimensões estão contempladas no mesmo espaço educativo, tá? Integradas, acontecendo integradamente o tempo todo. Pode passar. Quando a gente fala, eu acho que as pessoas que me antecederam, inclusive na parte da manhã, falaram dessa questão dessa escola de agora e seus princípios organizadores, né? Eu vou passar muito rapidamente pela raiz histórica, qual é a lógica segundo a qual a homogeneidade se instaurou, né, na educação. Então, vocês lembram que tinha tido a Revolução Industrial, né, e que havia uma camada da população que não estava no poder, que eram os donos dos meios de produção, a burguesia, que estava acumulando riqueza, estava ganhando poderio econômico, mas quem estava no poder era a nobreza e o clero. O que tinha ajudado a desenvolver muito as máquinas? Tinha sido a ciência, né,
que é desenvolvida principalmente pelo caminho da racionalidade, embora a intuição, a subjetividade sempre tenha estado envolvida na produção científica e está até hoje, né? Está desde sempre. Além disso, a elevação da racionalidade acima das outras dimensões do humano, principalmente acima da dimensão do sagrado, era uma maneira de desqualificar a autoridade do clero, né? Trazendo tudo da área do campo do sagrado, jogando tudo no campo do obscurantismo, né? Então, eram as luzes da racionalidade versus a escuridão das outras dimensões, né? E as outras dimensões passam a ser acessório. A emoção atrapalha a racionalidade, né? O corpo, se der, você trabalha o seu corpo, se der, não precisa, porque... E hoje a gente vive isso muito fortemente, né? Fica lá no computador, né? Mente e ponta dos dedos. Então, eram dimensões, como a gente tem hoje, né? Quer dizer, o cuidar do corpo é uma coisa acessória. Se der tempo, eu faço. Se não der, paciência, porque é um acessório, né? Então, hoje a gente vive ainda muito fortemente essa questão da racionalidade. 5 minutos? Meu Deus. Bom, então eu vou jogar o tempo que me resta, gente, dar notícias para vocês, para quem ainda não tem, dessas outras experiências que vem acontecendo. Pode passar. Uma coisa que eu queria contar, mas eu já sabia que não ia dar tempo. Volta, Rui. Bom, eu tomei contato, né, a partir, principalmente de uma experiência que estava acontecendo há anos atrás e que está até hoje numa escola pública próxima à USP, que é a Escola Municipal Amorim Lima, com o mundo da educação democrática, das escolas democráticas, que são escolas que têm, são escolas muito heterogêneas, tá? Muito heterogêneas, mas que têm alguns, como princípios organizadores comuns. Primeiro, a questão da gestão participativa. Gestão participativa, gente, pode querer dizer, inclusive, assembleia semanal de toda a comunidade escolar, voto por cabeça, isso quer dizer que voto de estudante vale tanto quanto voto de professor, é radical, tá? É radical. E eu vou passar para vocês depois um filme que é passado numa experiência que tem aqui no sul da Bahia, que vocês vão ver desde o começo as crianças participando até da organização e da construção do espaço da escola. Quer dizer, é empoderamento real de todos os membros da comunidade escolar, tá? Protagonismo. E a organização como comunidade de aprendizagem, ou seja, espaço para cada um ter uma trajetória singular dentro de percursos singulares de aprendizagem, tá? Não tem homogeneidade de caminho. Aí a gente tem uma heterogeneidade muito grande de experiências, né? Tem algumas que agrupam por certas faixas etárias, outras nem isso. As crianças se agrupam por interesses e por projetos que elas resolvem inventar e se engajar. E aí, gente, a realidade é integrada. Então, cabe ao professor, que em geral nesses lugares não se chama professor, se chama educador ou tutor, cabe ao professor ajudar as crianças a desenvolver aquele trabalho, aquele projeto que elas têm, e que são projetos que têm sentido, não são projetos de qualquer coisa, elas têm um profundo sentido para as crianças e, quando possível, inclusive, de atuação na realidade, né? Nisso está história, língua portuguesa, geografia, biologia, tá todo esse currículo que a humanidade fica preocupada em passar, foi acumulado pela humanidade, que
cabe ao professor buscar passar, mas através de temas de interesse significativos para aquelas crianças, né? Então, bom, eu vou passar algumas fotos de uma experiência educacional para vocês terem uma ilustração de algumas coisas que eu estou falando. Pode passar, obrigada. Olha, eu vou passar para vocês umas fotos de uma escola que é reconhecida pela Secretaria de Educação como escola, mas está organizada como ONG, tá? Que é o Projeto Âncora, que é em Cotia, lá em São Paulo. E uma pessoa que tem estado assessorando fortemente essa experiência é uma pessoa que tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, que é o professor José Pacheco, que teve a testa das mudanças lá na Escola da Ponte de Portugal, que é uma experiência emblemática, né? Mas ele é o primeiro a dizer, né, até reforçando o que a Helena falou, não adianta fazer kit. Cada lugar tem que ver o que é significativo para si, porque senão exatamente a gente cai de novo na questão da padronização, que é o que a gente está vendo que não serve. Ó, essa aparência, gente, do Projeto Âncora, você chega lá, você fala assim, isso é uma escola? Quer dizer, o próprio prédio escolar, as próprias construções já são feitas de outra maneira. Por isso que eu estou falando assim, eu acho que a gente precisa partir para experiências radicalmente diferentes, não é reformar. Às vezes a gente reforma, mas se possível, assim, a gente pode partir para coisas muito diferentes. Lá tem circo e lá tem outros prédios, um monte de predinho espalhado. Pode passar. Lá tem, por exemplo, uma oficina mecânica em que eles estavam, quando eu fui visitar, construindo um kart. Os meninos estavam alucinados para construir o kart, né? E tinha, o professor dele era um mecânico que tinha toda uma capacitação como tutor. Os meninos aprendiam geometria, gente, aprendiam matemática. Eles estudavam alucinadamente para fazer aquele kart. E aprendiam de uma maneira que certamente eles nunca mais na vida vão aprender. Vão esquecer. Porque tem um monte de coisa que a gente estuda, fala na hora da prova, uma semana depois não lembra mais de nada. Daí vem aquelas queixas assim, ele aprende, mas ele esquece, ele deve ter problema de memória. Gente, eu não lembro mais como é que faz raiz quadrada. Eu não lembro mais as classificações dos tipos de substantivo. Não lembro mais. Bom. Obrigada. Há muito... Isso que a gente está falando não é novidade, né, gente? Há quanto tempo já existe uma série de cientistas que dizem se não for significativo o aprendizado, ele não é retido. Ele não é retido. Pode passar. Isso, gente, é um exemplo de um projeto que está se fazendo lá no Âncora. É um projeto a respeito de lixo. Foi um tema que as crianças escolheram. A gente andava lá, via um monte de grupinho de criança com computadorzinho. Grupinho de criança. Falei, tá jogando joguinho, né? Estão jogando joguinho. Não tinha professor perto. Eles estavam trabalhando alucinadamente, porque eles estavam interessadíssimos nas coisas que eles estavam desenvolvendo. Acabou meu tempo, né? Eu vou só passar algumas fotos do Âncora e vou dar umas referências e encerro. Desculpa. Então, aqui tem perguntas orientadoras, porque o tutor ensina a estruturar, organizar o projeto, porque senão eles se perdem muitas vezes. Tá? E eles foram intervir na comunidade deles e eles conseguiram efeitos importantes na comunidade deles. Pode passar. Olha que interessante, gente, estimular, a questão da cooperação é fundamental, e do protagonismo, e de aproveitar o potencial que as crianças têm de entre si se ensinarem e aprenderem. Preciso de ajuda em quê? Aqui tem pontos, questões que eles gostariam de aprender. Posso ajudar em divisão, né?
preciso de ajuda em, não sei, gramática, né? E as crianças entre si vão se encontrando e vão se ajudando. Pode passar. Isso é criança estudando. Por que a gente tem que estudar sentado na carteira e parado? De onde, qual que é a pesquisa científica que diz que se não for assim a gente não aprende? As crianças estão estudando deitadas no tapete. Por que não? Por que não? Pode passar. Assembleia, eles fazem ata de assembleia, tem uma organização na assembleia, né? Depois tem relatório da assembleia, o que ficou decidido, pode passar. E queria deixar para vocês uma referência, gente, de uma experiência que está acontecendo aqui na Bahia, eu não sei muito a respeito, eu ia passar um filminho, mas não tem problema, se vocês acessarem o site, tem esses filminhos lá. Eu ia ler uma coisa bonita lá, de lá, mas... Ó, eles falam de um teatro que eles fizeram, de uma história que envolve, de um poema do Cabral de Melo Neto, e aí eles, para terminar, eles falam assim, e é assim que a gente estuda, por exemplo, história, geografia, português, na Vila Escola, projeto de gente. Tem coisas muito interessantes acontecendo lá, tá? Essas experiências não são poucas, gente. Elas estão no mundo inteiro. No Brasil, elas estão aumentando muito, tá? Estão se espalhando muito, até porque a gente vive, eu concordo, que a gente vive uma crise paradigmática de educação, só que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, para isso não ser apropriado por interesses comerciais, tá? Porque tem esse novo e que resgata elementos antigos acontecendo, mas se a gente não tomar muito cuidado, isso vai ser apropriado como o movimento hippie foi apropriado, como o movimento como o movimento gay está sendo apropriado, como tudo, né, pode ser aprisionado pela lógica capitalista. Então nós temos que cuidar muito dessas sementes de transformação real, né, que essas experiências podem trazer. Algumas referências, elas estão no mundo inteiro e tem lugares em que é política pública, né? Não é alguma coisa que acontece que nem aqui, está sendo meio clandestino isso tudo ainda, é um absurdo, né? Mas, por exemplo, lá na Finlândia, que é considerado o melhor ensino do mundo, é alguma coisa que eles vão atrás, é de que 80% da fala que aconteça em sala de aula seja dos alunos, né? Então, é possível, é factível, né? E eu acho que eu estou muito entusiasmada de descobrir cada vez mais experiências por aí. Aqui, na Bahia também, ontem o Lucas Lulúdico falou da casa via magia. Via magia, educação e arte, né? Bom, gente, é isso. Eu já estourei completamente o tempo. Ó, última coisa. Esse livro aqui se chama Volta ao Mundo em 13 Escolas. Tem experiência de nível universitário, de ensino para criança, de ensino de adulto. Tá online. Tá? Tem PDF para vocês baixarem, Creative Commons. Volta ao Mundo em 13 Escolas. Tá bom? Obrigada. Desculpa aí.